A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Que a presença de Deus encha agora o lugar onde você está. Que a luz do Espírito Santo toque o seu coração, traga calma à sua mente e renove a sua fé. Hoje, nós não estamos aqui por acaso. Há encontros que o tempo não explica, e este é um deles. Se você chegou até este momento, é porque o próprio Deus te conduziu. O Espírito Santo te trouxe até aqui para dizer: a sua espera terminou. Quantas vezes você orou pedindo um sinal, uma resposta, uma direção? Quantas noites você lutou contra o cansaço da alma, tentando entender o silêncio de Deus? Mas hoje, o Senhor quer te fazer entender que nada do que você viveu foi perdido. Tudo, cada lágrima, cada oração, cada momento de silêncio, foi registrado no coração do Pai. Enquanto você achava que estava esperando por Deus, na verdade era Deus que estava esperando o momento certo de agir por você. Há um tempo em que o céu se move em silêncio, um tempo em que Deus trabalha sem ser visto, e é nesse tempo que Ele molda o nosso coração. Hoje, Ele te convida a descansar, a deixar o coração aberto para o que está por vir, porque há algo que o Senhor quer destravar na sua vida ainda hoje. Não amanhã, não no próximo mês, hoje. O Espírito Santo quer tocar áreas que estavam adormecidas, curar feridas antigas, reavivar sonhos que pareciam sepultados. Ele quer te mostrar que o tempo da espera não foi castigo, foi cuidado. E que o silêncio que você interpretou como ausência era, na verdade, o modo de Deus te preparar para algo muito maior. Então agora, respire fundo. Acalme os pensamentos. Deixe a voz de Deus encontrar espaço dentro de você. Não se preocupe em entender tudo, apenas sinta. Porque quando o coração se aquieta, o céu fala. Feche os olhos por um instante, se puder, e diga com fé: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo neste momento. Eu entrego a minha espera nas tuas mãos. Eu creio que o tempo da promessa chegou. Que esta oração suba como um perfume agradável diante de Deus e que a partir de agora, cada palavra desta mensagem seja um instrumento de cura, de revelação e de fé. Prepare o coração, porque o que virá a seguir não é apenas uma reflexão, é um encontro com o céu. Meu irmão, minha irmã, há uma verdade que o Espírito Santo quer te revelar neste momento. Nenhum segundo da tua espera foi em vão. Pode ter parecido que Deus se esqueceu de você, pode ter doído ver o tempo passar e as respostas não chegarem, mas o céu nunca deixou de te observar com amor. A Bíblia diz: tudo fez Deus formoso em seu tempo. Eclesiastes 3:11. E isso significa que o tempo de Deus não é um tempo de atraso, mas um tempo de preparação. Enquanto você esperava, Deus estava te moldando. Enquanto você orava sem ver resposta, o Senhor estava trabalhando em silêncio, ensinando o seu coração a confiar, mesmo quando nada fazia sentido. Quantas vezes você quis correr, resolver tudo com as próprias mãos, e Deus te pediu apenas uma coisa: espera. Essa palavra parece simples, mas é uma das mais profundas da vida espiritual. Esperar em Deus não é ficar parado, é continuar crendo, mesmo quando o vento sopra contra. É permanecer fiel, mesmo quando o céu parece em silêncio. A espera, meu querido, não foi perda de tempo. Foi o tempo que Deus usou para te preparar para o que viria depois. Você não ficou parado, você foi treinado. Foi no tempo da espera que o Senhor te ensinou a discernir o que vem dele e o que vem apenas da emoção. Foi nesse tempo que você aprendeu a dobrar o joelho e a orar com mais verdade, com mais entrega, com mais fé. A pressa, muitas vezes, é inimiga da maturidade espiritual. A alma ansiosa quer o agora, mas Deus trabalha no tempo certo, e Ele sabe o momento exato em que a bênção deixa de ser peso e se torna propósito. Por isso, não amaldiçoe o tempo da demora. Abençoe-o, porque foi nele que você cresceu sem perceber. Talvez você não tenha visto resultados, mas Deus viu o quanto você amadureceu no invisível. Você aprendeu a amar sem ser retribuído, a servir sem ser aplaudido, a continuar mesmo cansado. E tudo isso foi semeado no teu coração como fé viva, fé que resiste, fé que não depende de sinais,
Fé que permanece quando todos desistem. Deus te diz hoje: eu vi a tua espera, e ela não foi desperdiçada. Enquanto você chorava, eu te ensinava. Enquanto você orava, eu te fortalecia. E enquanto você esperava, eu preparava algo muito maior do que aquilo que você pediu. Agora, feche os olhos e ore comigo. Senhor, obrigado por cada dia de silêncio e de espera. Obrigado pelas orações que pareciam não ter resposta, porque foi nelas que a minha fé se purificou. Eu entrego o tempo da minha vida nas tuas mãos e declaro que tudo o que vivi foi escola para o milagre que virá. Ensina-me a descansar em ti, a confiar quando não entendo e a lembrar que o teu tempo é perfeito. Em nome de Jesus, amém. Acalme o coração. O tempo da espera foi o tempo da semente. E hoje, o Senhor te diz: o que você plantou com lágrimas, colherá com alegria. Há momentos na caminhada da fé em que o céu parece mudo. Você ora, clama, jejua, pede uma resposta, mas tudo o que recebe é silêncio. E esse silêncio, meu irmão, é um dos lugares mais difíceis para o coração habitar. Parece que Deus se afastou, que Ele não te ouve mais. Mas hoje o Senhor quer te revelar algo. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Deus silencia não porque te abandonou, mas porque está trabalhando em camadas profundas da tua alma. Ele não fala porque o que Ele está construindo dentro de você precisa ser formado no silêncio. Assim como a semente que cresce escondida debaixo da terra, você está sendo transformado no invisível. Quando Jesus foi levado diante de Pilatos, ele ficou em silêncio. E naquele silêncio ele estava vencendo o propósito. Não havia necessidade de explicação nem de defesa, porque o silêncio também fala. O silêncio de Cristo foi o som da obediência. E o silêncio de Deus na tua vida pode ser o som do teu crescimento. O ser humano tem medo do silêncio, porque nele somos obrigados a escutar o coração. Mas é justamente nesse espaço quieto que o Espírito Santo trabalha sem distrações. Ele cura, reorganiza, limpa, renova, tudo em silêncio. Talvez Deus tenha se calado porque você precisava aprender a descansar, a confiar mesmo sem entender. Há tempos em que Ele não responde, porque a resposta não está em uma palavra, mas em um processo. O céu te diz: não se desespere com o meu silêncio, porque enquanto você pensa que nada acontece, eu estou escrevendo o final da tua história. Quantas vezes você pediu sinais e Deus apenas te envolveu com uma paz suave? Essa paz é a voz dele. Não é o estrondo, é o sussurro. Não é a multidão, é o toque no coração. O Espírito Santo fala em tom de ternura, e quem ouve o coração de Deus aprende a caminhar sem ruído. Por isso, pare de duvidar. O silêncio não foi castigo, foi fortalecimento. Deus te ensinou a não depender de confirmações externas. Ele te amadureceu para que, quando a resposta vier, você não a receba com ansiedade, mas com gratidão. Você aprendeu a permanecer mesmo quando o céu não falava, e isso te deu autoridade espiritual. Feche os olhos agora e permita que o Espírito Santo fale dentro de ti, não em palavras, mas em presença. Senhor, eu te agradeço pelo teu silêncio, porque nele aprendi a te ouvir com o coração. Quando pensei que estava só, tu estavas me ensinando a confiar. Quando a resposta não veio, tu estavas moldando a minha fé. Eu entrego o meu barulho interior e peço: fala comigo no teu tempo, à tua maneira, mesmo que seja em silêncio. Amém. Agora, receba esta verdade. Deus não se calou para te afastar. Ele se calou para te fortalecer. O que pareceu ausência foi presença disfarçada de espera. E esse silêncio que tanto doeu foi o som de Deus te tornando mais forte. Meu irmão, minha irmã, há dores que não vêm para te quebrar, mas para te amadurecer. Há esperas que não vieram para te punir, mas para te tornar firme, sólido e cheio de autoridade espiritual. Tudo o que você enfrentou até aqui, as perdas, as demoras, os silêncios, as noites de oração com lágrimas, não foram tempos vazios. Foram o campo onde Deus construiu dentro de você algo que o mundo não pode tirar. Cada dor,
cada renúncia, cada oração sem resposta aparente foi uma aula de fé. E talvez você não tenha percebido, mas foi nesse tempo de demora que a tua fé deixou de ser superficial. Deus tirou a dependência dos olhos e te ensinou a enxergar com o coração. Ele te levou a lugares de solidão apenas para te encontrar ali e te ensinar o som da sua voz. Agora você não é mais o mesmo. A tua fé não é mais infantil. Ela é madura, testada e aprovada. Aquela fé que antes se abatia diante do primeiro vento, hoje permanece firme, porque aprendeu que o vento também é usado por Deus para te empurrar na direção certa. A tua espera te deu uma autoridade que não vem de palavras, mas de cicatrizes. Você tem marcas que o céu reconhece. Cada lágrima se tornou uma semente de poder espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram preparados na demora. José esperou anos numa prisão antes de governar o Egito. Davi esperou muito tempo entre a unção e o trono. Abraão esperou décadas por uma promessa. E todos eles descobriram a mesma verdade. A demora não rouba a promessa. Ela revela quem está pronto para recebê-la. Você também foi provado. E agora, Deus te olha e diz: o que antes te feria, hoje não te derruba mais. Porque da tua dor nasceu uma força. Do teu desespero nasceu oração. E da tua espera nasceu autoridade. Agora, quando você ora por alguém, há poder, há peso espiritual. Porque você fala de um lugar de quem já passou pelo fogo e permaneceu. O Espírito Santo te diz: eu te levei pela dor para te dar profundidade. Eu te deixei esperar para que o teu coração aprendesse o ritmo do céu. Agora, tu não apenas acreditas, tu sabes pela experiência que eu sou fiel. Essa é a diferença entre a fé de quem apenas ouve e a fé de quem vive. Você viveu, você sentiu. E por isso, hoje, o teu testemunho tem autoridade para libertar outros. Ore comigo. Senhor, obrigado pelas dores que me ensinaram a te conhecer. Obrigado pelas esperas que me tornaram forte em ti. Eu não sou mais o mesmo, porque aprendi que o teu tempo é melhor que o meu. Faz-me usar essa autoridade para abençoar, consolar e interceder por outros. Que a minha história, marcada pela espera, seja canal de fé e esperança. Em nome de Jesus, amém. Agora respire em paz. O tempo da espera te deu raízes espirituais. E quando a tua voz se ergue em oração, o céu reconhece a autoridade de quem aprendeu a crer mesmo sem ver. Meu irmão, minha irmã, há portas que Deus não permite que se abram antes do tempo. E não é porque Ele quer te negar algo, é porque Ele está te protegendo. Muitas vezes nós olhamos para o céu e perguntamos: Senhor, por que ainda não aconteceu? Por que a resposta demora tanto? E Deus, com o seu amor paciente, responde em silêncio: porque eu ainda estou preparando a porta certa. Nem toda porta que se abre vem de Deus. O inimigo também sabe oferecer atalhos, portas rápidas que parecem solução, mas escondem armadilhas. Por isso, o Senhor fecha caminhos que te levariam à ruína, mesmo quando aos teus olhos pareciam oportunidades perfeitas. Você chorou por portas que não abriram, mas um dia entenderá que elas eram livramentos disfarçados. A Bíblia nos mostra isso na vida de José. Ele sonhou com o trono, mas antes foi jogado no poço, vendido, esquecido. Durante anos, José esperou. E quando finalmente o faraó teve um sonho, Deus disse: agora é o tempo. A porta se abriu e ninguém mais pôde fechá-la. A demora não foi rejeição, foi preparação. Se José tivesse saído da prisão antes da hora, não estaria pronto para governar. Mas porque esperou o tempo de Deus, ele entrou pela porta da promessa no momento exato, com maturidade, sabedoria e coração curado. Assim é com você. Deus não quer apenas te entregar uma bênção. Ele quer te entregar uma bênção que permaneça. Por isso ele trabalha devagar, porque constrói alicerces eternos. Enquanto você achava que nada acontecia, Deus estava ajustando o cenário, alinhando pessoas, preparando lugares, abrindo corações, movendo situações que você nem imagina. A porta que demorou a abrir estava sendo construída com as próprias mãos do Criador. E quando ela se abrir, e vai se abrir,
Você não entrará inseguro nem pela metade. Entrará como quem sabe. Foi Deus quem me trouxe até aqui. E ninguém poderá tomar o que o Senhor preparou. O Espírito Santo te diz agora: pare de tentar forçar as fechaduras que eu mesmo tranquei. Elas não se abriram porque eu vi o que você não viu. Confia em mim. A porta certa já tem o teu nome, e quando o tempo certo chegar, ela se abrirá com um sopro da minha vontade. Ore comigo neste instante. Senhor, eu te agradeço pelas portas que não se abriram, pelos caminhos que se fecharam diante de mim, porque hoje eu entendo que cada não foi proteção. Eu te entrego o controle dos meus caminhos, que se abram apenas as portas que vêm das tuas mãos. E quando o tempo chegar, dá-me sabedoria para entrar com humildade e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Fique em paz. O tempo de espera foi o tempo da preparação. E quando o som da nova porta ecoar, você perceberá que a demora foi, na verdade, Deus te guardando para algo que jamais poderia ser apressado. Há momentos na vida em que as despedidas parecem injustas. Pessoas se afastam, oportunidades se perdem, caminhos se dividem e o coração não entende. Mas hoje o Espírito Santo quer te fazer enxergar com os olhos da fé. Nem todo afastamento é perda. Alguns são livramentos. Quantas vezes você chorou porque alguém saiu da tua vida? Ou porque algo que parecia tão certo simplesmente não deu certo? Quantas vezes você se culpou, achando que o problema era você? Mas Deus estava agindo em silêncio, afastando o que poderia ferir tua alma, removendo influências que atrasariam teu propósito, guardando o teu coração de dores que você não suportaria. Quando Deus separa, Ele não destrói, Ele preserva. Jesus, em muitos momentos, também se retirava para lugares desertos, não porque estivesse fugindo, mas porque precisava estar só com o Pai para se fortalecer. O afastamento, às vezes, é o jeito de Deus dizer: eu quero falar contigo a sós. Talvez pessoas tenham te virado as costas, amizades tenham esfriado, planos tenham se desfeito, e isso te fez pensar que o céu te esqueceu. Mas o Senhor te diz agora: eu te afastei de certos ambientes para te proteger do que você ainda não via. Havia palavras que poderiam te ferir, caminhos que te levariam à queda, e eu, em minha misericórdia, te tirei de lá. Não foi rejeição, foi redenção. Você não foi deixado de lado, foi separado para algo maior. Deus precisou te colocar em solidão para curar o teu coração. Precisou silenciar vozes ao teu redor para que você aprendesse a ouvir a voz dele. O isolamento que doeu tanto foi o terreno onde nasceu tua intimidade com o Senhor. E sabe o que é mais lindo? Quando Deus termina o tempo de afastamento, Ele te devolve diferente. Você volta mais leve, mais maduro, mais discernido, com a alma sarada e o coração alinhado à vontade divina. Por isso, não olhe para trás com tristeza. Agradeça. Porque hoje você pode ver, o que parecia perda era proteção. O Espírito Santo te sussurra: eu tirei pessoas da tua vida para te preparar para novas. Eu fechei ciclos, porque o novo não poderia florescer no mesmo solo. Confia em mim. Os lugares de onde te tirei não se comparam ao que estou preparando para te entregar. Ore comigo agora. Senhor, eu te agradeço pelos afastamentos que eu não compreendi. Obrigado pelas mãos que se soltaram, pelas portas que se fecharam, pelos caminhos que se separaram. Hoje eu entendo que o teu amor me guardou de dores que eu não veria chegando. Ensina-me a não lamentar o que se foi, mas a confiar no que ainda virá. Separa-me sempre para os teus propósitos, e que todo afastamento produza em mim mais comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Agora, respire em paz. Você não foi esquecido, foi escondido por Deus para ser preservado. E quando chegar o momento certo, o mesmo Deus que te afastou por amor, te trará de volta fortalecido, pronto para viver o que Ele preparou. Meu irmão, minha irmã, há algo poderoso acontecendo agora, mesmo que você ainda não veja. Desde o primeiro dia em que você orou, o céu começou a se mover. A Bíblia diz em Daniel 10:12,
Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas é que eu vim. Isso significa que no momento em que você abriu a boca e falou com Deus, o milagre começou a se desenhar. Talvez você não tenha percebido sinais. Talvez o cenário ainda pareça o mesmo. Mas há uma guerra espiritual acontecendo no invisível, e o céu já enviou resposta ao teu clamor. Daniel orou e esperou 21 dias até que o anjo chegasse, porque houve resistência nas regiões espirituais. E o mesmo acontece contigo. Deus já liberou a tua resposta, mas há batalhas sendo travadas para que a promessa chegue até as tuas mãos. E é por isso que o inimigo tenta te cansar, te fazer duvidar, te convencer de que nada muda. Mas o Senhor te diz agora: enquanto você ora, eu estou agindo. Mesmo no silêncio, há movimento. Mesmo na demora, há ação divina. Deus não está parado. Ele está coordenando cada detalhe, movendo corações, mudando situações, preparando o ambiente para a tua vitória. Você precisa entender algo. Deus não trabalha apenas quando você vê. Ele trabalha principalmente quando você não vê. E o tempo dele é perfeito. Ele nunca chega tarde. Há bênçãos que precisam de amadurecimento. Há pessoas que precisam estar no lugar certo. Há caminhos que precisam ser limpos antes que o milagre chegue. Mas a boa notícia é esta: o céu já se moveu em teu favor. Você não está esperando algo que ainda vai começar. Você está aguardando algo que já foi iniciado. O Espírito Santo te diz: enquanto você chorava, eu estava enviando anjos. Enquanto você duvidava, eu ainda acreditava nos planos que tracei para ti. Nada do que você viveu escapou ao meu controle. Então não desanime. A resposta pode ainda não ter chegado à tua porta, mas ela já saiu do trono. O mensageiro celestial está a caminho. E no momento certo, aquilo que é teu se manifestará. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu creio que o céu já se moveu por mim. Mesmo que meus olhos não vejam, eu confio no teu agir. Eu creio que há anjos trabalhando, caminhos se abrindo e respostas vindo ao meu encontro. Renova minhas forças para continuar esperando e não me deixes desistir antes da hora. Eu descanso na tua fidelidade, porque sei que o teu tempo é perfeito. Em nome de Jesus, amém. Agora, permaneça em paz. O que Deus começou no invisível, logo será visível. O céu não se esqueceu de você. E hoje, o Espírito Santo te assegura: a resposta já está a caminho. Apenas confie. Meu irmão, minha irmã, há algo que precisa ser dito com ternura, mas também com verdade. A ansiedade é uma das maiores armadilhas espirituais dos nossos dias. Ela faz o coração correr na frente de Deus. Ela rouba a paz, enfraquece a fé e nos faz acreditar que o Senhor está demorando, quando, na verdade, Ele está apenas preparando o melhor. A ansiedade é como um ruído interno que impede a voz do Espírito de ser ouvida. Você ora, mas não consegue descansar. Você entrega, mas continua preocupado. E o coração fica dividido entre confiar e controlar. Mas hoje, o Senhor te convida a viver o milagre do descanso. Sim, o descanso também é uma forma de fé. A palavra diz em Filipenses 4, 6, 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, Deus não prometeu que resolveria tudo de imediato, mas prometeu algo ainda mais valioso: paz. E essa paz é o sinal de que o controle voltou às mãos certas. Você sabia que até o corpo sente quando a alma confia? A ciência comprova que a oração profunda reduz a ansiedade, diminui o cortisol e traz equilíbrio emocional. Mas a Bíblia já dizia isso há séculos: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Deus não quer que você carregue sozinho aquilo que foi feito para ser entregue. A ansiedade nasce quando tentamos ser o que só Deus pode ser, Senhor do tempo.
O Espírito Santo te diz: filho, filha, pare de se preocupar com o que eu já resolvi. Você está orando por algo que eu já movi no invisível. Confia, descansa, eu não te esqueci. Quando o coração descansa, o milagre floresce. O desespero fecha portas, mas a confiança abre caminhos. Aprenda a entregar sem exigir, a orar sem pressa, a esperar sem perder a fé. A ansiedade quer te tirar da presença, a fé te convida a permanecer. Feche os olhos e respire fundo. Sinta o amor de Deus te envolvendo agora, acalmando os pensamentos, desfazendo os nós invisíveis da mente e do coração. Senhor, eu reconheço que a ansiedade tem me roubado a paz. Mas hoje eu entrego tudo nas tuas mãos. Entrego o amanhã, os medos, os prazos e as preocupações. Eu creio que tu tens cuidado de mim, mesmo quando não vejo. Ensina-me a confiar no teu ritmo, a esperar com serenidade e a descansar sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade e recebo agora a tua paz. Em nome de Jesus, amém. Sinta o coração leve. O controle nunca esteve nas tuas mãos, e isso é libertador. Deus está cuidando de tudo, e enquanto você aprende a descansar, Ele continua a trabalhar por você. Meu irmão, minha irmã, respire fundo e ouça esta verdade com o coração. Deus não se atrasa, Ele sincroniza. O tempo dele nunca é cedo demais, nem tarde demais. Ele age no momento exato em que todas as coisas se alinham debaixo da sua vontade. Você não perdeu tempo. O Senhor estava apenas te alinhando ao tempo perfeito da promessa. Às vezes, parece que Deus está parado, mas, na verdade, Ele está movendo as peças de um grande quebra-cabeça espiritual. Ele posiciona pessoas, ajusta caminhos, prepara oportunidades, limpa o terreno, e quando tudo está no lugar, Ele diz: agora. É nesse instante que o invisível se torna visível, que o que parecia longe acontece com suavidade e precisão. Lembre-se, o relógio de Deus não marca horas, marca propósitos. E o que você chama de atraso, o céu chama de sincronia. Há momentos em que Deus te segura um pouco, não porque quer te frustrar, mas porque o cenário ainda não estava pronto. Se Ele te liberasse antes, talvez o peso da promessa te esmagaria. Por isso, Ele te preparou com amor, paciência e sabedoria. A Bíblia diz que, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Nem antes, nem depois, na plenitude, quando tudo estava no lugar, quando o mundo estava pronto para receber o Salvador. Se o próprio Deus esperou o tempo certo para enviar Jesus, por que você duvidaria que Ele também está cuidando do tempo da tua vida? Deus sincroniza as tuas lágrimas com o nascer do novo tempo. Sincroniza as tuas orações com o movimento dos céus. Sincroniza o teu silêncio com a voz dele que virá como resposta. Nada está atrasado, tudo está no compasso do amor divino. O Espírito Santo te diz: filho, filha, o tempo não te roubou. Ele te preparou. Eu ajustei o teu coração para que ele batesse no mesmo ritmo do meu. Agora, o que eu preparei e o que você se tornou se encontram. Este é o tempo da convergência, o tempo da resposta. Pare de se culpar pelo que não aconteceu antes. Você não perdeu, foi poupado. Você não ficou para trás, foi lapidado. Deus precisou alinhar o céu e a terra para que o milagre chegasse no momento certo. E agora, tudo o que parecia parado começa a se mover com harmonia divina. Ore comigo. Senhor, eu te agradeço porque o teu tempo é perfeito. Mesmo quando eu não compreendo, eu sei que nada foge ao teu controle. Alinha o meu coração ao teu relógio, para que eu aprenda a esperar com fé e paciência. Que eu não confunda atraso com cuidado, nem demora com propósito. Hoje eu declaro: o meu tempo e o teu tempo se encontraram, e eu recebo o que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus, amém. Agora, descanse. Você não está atrasado, está sincronizado. E quando Deus alinha o tempo da terra com o tempo do céu, nada pode impedir o cumprimento da promessa. Meu irmão, minha irmã,
há algo precioso que nasce apenas no tempo da demora: a fé verdadeira. Não a fé das emoções, que depende do que se vê, mas a fé silenciosa, profunda e firme, que continua crendo mesmo quando o céu parece fechado. Essa fé não se aprende em dias fáceis. Ela é forjada no fogo da espera, lapidada nas noites em que a resposta não vem, refinada nas lágrimas derramadas sem consolo imediato. É nesse terreno árido que o coração aprende a amar a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. A palavra diz em 1 Pedro 1:7: a provação da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja, a fé é comparada ao ouro, e o ouro só se purifica quando passa pelo fogo. Da mesma forma, a tua fé foi colocada na fornalha da espera, não para ser destruída, mas para brilhar com pureza diante de Deus. Você sobreviveu a períodos em que parecia impossível continuar. Mesmo sem respostas, você orou. Mesmo sem sinais, você confiou. Mesmo sem forças, você permaneceu. E é por isso que hoje há em você uma fé que o próprio céu reconhece. Uma fé que sustenta, que consola, que inspira outros a não desistirem. O Espírito Santo te diz: eu vi cada vez que você quis parar, mas escolheu continuar. Vi quando a esperança parecia morrer, e ainda assim você dobrou os joelhos e disse: Senhor, eu ainda creio. Essa fé me agrada, filho. Essa fé move o meu coração. A fé que sobrevive à demora é a fé que amadureceu. Ela não depende mais de promessas visíveis, porque aprendeu a viver pela certeza interior. Deus é fiel, mesmo quando o tempo demora. E essa é a fé que abre portas, que muda histórias, que traz o impossível à existência. Talvez você ainda não veja o fruto da tua perseverança, mas Deus já vê o brilho da tua fidelidade. E Ele está dizendo agora: chegou o tempo da recompensa. A fé que resistiu será honrada. A semente que foi regada com lágrimas florescerá diante dos teus olhos. Ore comigo. Senhor, eu te agradeço pela fé que o tempo não destruiu. Obrigado porque, mesmo na demora, eu nunca estive sozinho. Tu me ensinaste a confiar mesmo sem entender, a esperar mesmo cansado e a permanecer mesmo em meio às incertezas. Purifica ainda mais a minha fé, para que eu te ame acima das respostas e das bênçãos. Que a minha fé seja testemunho da tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Agora deixe essa fé te sustentar. Ela é a prova viva de que Deus nunca te deixou. E quando Ele olhar para ti, verá a pureza de quem confiou até o fim. Porque a fé que sobreviveu à demora é a mais linda forma de adoração. Meu irmão, minha irmã, há lugares onde o coração aprende o que a alma não escutaria em meio às multidões. Esses lugares se chamam desertos, não o deserto de areia e sol, mas o deserto espiritual, aquele tempo em que tudo parece estéril, silencioso e vazio. Um tempo em que você ora e não sente nada, em que o futuro parece distante e até o consolo parece ter partido. Mas é exatamente ali, no solo árido da alma, que Deus costuma se revelar de maneira mais profunda. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, diante de uma sarça que ardia sem se consumir. Foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a depender do maná diário, um milagre que não se adiantava, mas também nunca faltava. Foi no deserto que Elias foi alimentado por corvos e descobriu que o cuidado de Deus não tem limites. E foi no deserto que Jesus, tentado e sozinho, venceu o inimigo e iniciou o seu ministério. Perceba, o deserto nunca foi castigo, foi escola. Você também passou pelo seu deserto. Houve dias em que tudo parecia sem sentido, em que a alma gritava e o céu permanecia em silêncio. Mas hoje o Espírito Santo quer te fazer entender. Aquele lugar onde você achou que estava sozinho foi o altar onde Deus te encontrou novamente. Foi ali que Ele te separou das distrações, te despindo de tudo o que era supérfluo, para te revestir da presença que é essencial. No deserto, Deus te mostrou quem Ele é e quem você é. Você percebeu que a força não vinha da tua capacidade,
mas da presença dele que te sustentava dia após dia. No deserto, você aprendeu a ouvir mais e falar menos, a depender mais e reclamar menos. O deserto curou o teu orgulho, purificou o teu amor, renovou o teu altar. E agora Deus te diz: eu não te deixei naquele deserto para te punir, mas para te preparar. Eu precisei te levar para longe do barulho, para que o som da minha voz fosse novamente o centro do teu coração. O deserto termina quando a lição se cumpre. E hoje, para você, o deserto está terminando. A nuvem que te cobriu durante a prova agora se move. O mesmo Deus que te sustentou com o mínimo, agora te conduzirá à terra da abundância. O tempo da escassez vai dar lugar à colheita, e o cansaço vai dar lugar à gratidão. Ore comigo. Senhor, eu te agradeço pelo deserto que me ensinou a te buscar. Obrigado pelas noites frias em que tua presença foi meu abrigo, e pelos dias em que, mesmo em silêncio, tu me sustentaste com amor. Hoje eu saio desse lugar com o coração renovado, levando comigo as lições da dependência e da fé. Que o meu deserto se torne testemunho da tua fidelidade e que eu nunca me esqueça. Foi ali que eu te encontrei de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, olhe para trás com serenidade. O deserto não foi fim, foi começo. Foi o cenário onde Deus te reencontrou, te curou e te fortaleceu. E hoje Ele te conduz para um novo tempo, um tempo de promessa cumprida e de comunhão restaurada. Meu irmão, minha irmã, há uma diferença profunda entre desistir e se render. Desistir é dizer: eu não acredito mais. Mas se render é declarar: Senhor, eu confio, mesmo sem entender. E é essa rendição que move o coração de Deus. Há coisas que o Senhor só faz quando o teu coração decide parar de lutar sozinho e se entrega completamente. A Bíblia diz em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Veja, o fazer de Deus começa depois da tua entrega. Enquanto você tenta controlar, ele espera. Mas quando você abre as mãos e diz: Senhor, toma tudo, o céu inteiro se movimenta em teu favor. Deus não quer apenas ouvir tuas palavras, Ele quer tocar o teu coração rendido. Um coração rendido é um altar vivo. É o lugar onde as batalhas terminam e a paz começa. Quando você se rende, você admite que o teu esforço tem limites, mas o poder de Deus não. E é aí que o sobrenatural começa a agir. Talvez você tenha lutado por algo há muito tempo. Tentou mudar pessoas, situações, caminhos, mas nada parecia dar certo. E o Espírito Santo te diz agora: filho, filha, pare de lutar com as tuas próprias forças. Eu não te chamei para carregar, mas para confiar. Enquanto você tenta resolver, eu espero. Mas quando você se rende, eu ajo. Há uma paz que só desce quando você solta o controle. E essa paz é sinal de que o céu assumiu o comando. Deus não precisa da tua força. Ele precisa da tua confiança. A fé verdadeira não é teimar, é descansar. E descansar é um ato espiritual. Lembre-se de Abraão no Monte Moriá. Ele subiu para entregar o que tinha de mais precioso, o próprio filho. Mas quando levantou o cutelo, o anjo o impediu. Porque Deus não queria o sacrifício, ele queria a rendição. E foi naquele instante que Abraão conheceu um dos nomes mais lindos do Senhor: Jeová Jiré, o Deus que provê. Quando o coração se rende, o céu responde. Quando as mãos se abrem, Deus enche. Quando o controle é entregue, o milagre acontece. Agora feche os olhos e ore com sinceridade. Senhor, hoje eu me rendo. Eu solto o controle, deixo de lado a minha vontade e entrego tudo em tuas mãos. Eu entrego os planos, os medos, as pessoas, as respostas que não chegaram. Eu não quero mais lutar com a força do meu braço, quero viver pela força da tua graça. Assume o centro da minha história, reina sobre o que eu não posso mudar e faz do meu descanso um ato de fé. Em nome de Jesus, amém. Agora sinta o peso saindo dos teus ombros. Você não precisa mais carregar o que Deus já assumiu. O céu ouviu a tua entrega e o Senhor já começou a agir. Quando o coração se rende,
o céu responde, e essa resposta já está vindo ao teu encontro. Meu irmão, minha irmã, há momentos em que o céu se inclina e o tempo muda. Momentos em que o Espírito Santo sopra suavemente e diz, agora. Esse agora não é emocional, não é fruto do desejo humano. É o tempo determinado por Deus, o tempo em que tudo o que foi semeado começa a florescer. Você orou, esperou, chorou, suportou. Passou por desertos, silêncios e provações. E agora o Senhor te diz, o tempo da espera terminou. Não porque a tua oração mudou algo em mim, mas porque a tua fé amadureceu o suficiente para receber o que eu sempre quis te dar. Há um mover acontecendo no invisível neste exato instante. As peças que pareciam soltas começam a se encaixar. Os caminhos que pareciam fechados começam a se abrir. E o que antes era confusão começa a fazer sentido. Deus é um Deus de propósitos. E quando Ele diz agora, nada pode impedir a manifestação da promessa. Lembre-se do cego Bartimeu. Ele gritou por Jesus e naquele dia o Mestre parou para ouvi-lo. Não foi um dia qualquer, foi o dia da resposta. Porque o coração dele estava pronto, a fé dele alcançou o céu. E hoje, o mesmo Jesus passa ao teu lado e pergunta, o que queres que eu te faça? Não por acaso, mas por propósito, o dia da resposta chegou para você. A palavra diz em Isaías 49:8, no tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te ajudei. Hoje é esse dia. Hoje é o tempo aceitável. Hoje o céu te ouve com atenção especial, não porque tua voz é alta, mas porque teu coração está rendido. O Espírito Santo te diz, filho, filha, eu vi o tempo da tua espera. Vi as lágrimas que ninguém enxergou, vi as renúncias que fizeste por amor a mim. E agora é o tempo de eu agir. Hoje o que estava travado se move, o que estava fechado se abre, o que estava morto revive. Não é o som da tua ansiedade que move o céu, é o som da tua confiança. E o teu coração crente e confiante atraiu o agir de Deus. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu recebo esta palavra como verdade viva. Eu creio que este é o meu tempo. Eu te agradeço porque nada foi em vão. Cada lágrima, cada oração, cada espera foi preparação. Hoje eu declaro, o céu se moveu por mim. Eu recebo a tua resposta, Senhor, e te glorifico antes mesmo de ver, porque eu sei que a vitória já está em andamento. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo e sinta a presença de Deus. Há uma paz diferente no ar. É a confirmação do Espírito Santo. O dia da resposta é hoje. O tempo da espera terminou. E o que era prova se tornará testemunho diante dos teus olhos. Meu irmão, minha irmã, quando Deus faz algo novo, raramente Ele faz barulho. O céu não precisa de aplausos para agir, nem de ruídos para transformar. O novo tempo de Deus começa em silêncio, como o amanhecer. O sol não surge com estrondo. Ele nasce devagar, trazendo luz, cor e vida de forma suave, quase imperceptível, até que, de repente, tudo está iluminado. Assim é o agir de Deus. Você ora, espera, passa pela prova, e quando menos percebe, o novo já começou dentro de você. Não há anúncios, não há trombetas, mas há paz. E essa paz é o sinal de que o Espírito Santo está operando. O novo tempo não começa fora, ele começa dentro. Antes de mudar as circunstâncias, Deus muda o teu coração. Antes de abrir caminhos, Ele restaura a tua confiança. Antes de te colocar em um novo lugar, Ele faz nova a tua alma. É dentro de ti que o milagre começa a brotar. Lembra-se de Elias? Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor veio em um sussurro suave. Assim também é contigo. O novo não vem com gritos, vem com suavidade. Vem no toque do Espírito que te faz descansar, que te dá convicção sem necessidade de explicação. O Espírito Santo te diz, não espere sinais grandiosos. A minha voz está no silêncio. A confirmação está na paz que te envolve. O novo tempo já começou, ainda que teus olhos não percebam. Por isso,
Não se assuste se tudo estiver quieto agora. Esse silêncio é gestação. É o período em que Deus faz nascer dentro de ti o que será visto depois por todos. A semente germina no escuro, mas quando brota, traz vida em abundância. Você orou por mudança, e agora ela está acontecendo, não do lado de fora, mas dentro de ti. A tua forma de ver, de sentir e de crer está sendo restaurada. E quando o interior está pronto, o exterior responde. O novo tempo de Deus não começa com espetáculo, começa com paz e termina em glória. Ore comigo neste instante. Senhor, obrigado pelo novo tempo que nasce em silêncio. Mesmo sem perceber, sinto o teu mover dentro de mim. Que a tua paz seja o som que guia o meu coração. Que o teu espírito continue transformando o meu interior, até que tudo ao meu redor reflita a tua presença. Eu não preciso de sinais grandiosos, apenas da certeza de que tu estás comigo. E com essa certeza, eu sigo em paz, porque sei que o novo já começou. Em nome de Jesus, amém. Agora, receba o descanso que vem do alto. Deus não faz ruído quando trabalha, Ele faz fruto, e o fruto do Espírito já amadurece em ti. O que era espera se tornou fé, o que era dor se tornou testemunho, e o que parecia fim se tornou começo. A espera acabou. O novo tempo de Deus começou em silêncio, mas ele florescerá em plenitude. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim deste tempo de oração e palavra, mas o que Deus começou aqui dentro de você não termina agora. A presença dele permanece, e o que o Espírito Santo plantou neste momento continuará germinando nos dias que virão. Tudo o que ouvimos e vivemos nesta caminhada, desde o tempo da espera até o nascer do novo, foi uma jornada de fé, confiança e rendição. Você não chegou até aqui por acaso. O próprio Deus conduziu cada segundo, porque Ele queria te lembrar de uma verdade eterna. Nada foi em vão, nada se perdeu, nada saiu do controle do Senhor. O tempo da espera foi o tempo do preparo. O silêncio foi o terreno onde tua fé amadureceu. A dor foi a ferramenta que te fez crescer. E hoje o céu te diz, eu já estou agindo em teu favor. Todas aquelas lágrimas que caíram quando ninguém te via foram recolhidas pelas mãos do Pai. Cada oração feita em segredo chegou ao trono. Cada noite em que o sono te faltou foi vigiada pelos olhos de Deus. Nada passou despercebido. O céu viu, ouviu e agiu. Agora, Deus transforma o que era demora em testemunho. Ele muda o cansaço em descanso, a espera em realização, a ferida em cicatriz de vitória. Tudo o que parecia perdido será restaurado com graça e beleza. E você ainda vai agradecer pelo tempo que achou que era perda, porque descobrirá que era o tempo da construção. Sinta a presença de Deus te envolvendo agora. Há uma paz suave, uma certeza mansa, um consolo que desce como bálsamo sobre o teu coração. Essa é a voz do Espírito dizendo: descansa, porque eu estou contigo. Nada te faltará. O que eu prometi, eu cumprirei. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, obrigado por este encontro sagrado. Obrigado porque o Senhor me sustentou, mesmo quando eu não percebia. Eu te entrego o tempo da minha vida, as esperas, as promessas e os sonhos. Que tudo seja conduzido pelas tuas mãos. Eu declaro que a minha fé está viva e que o novo tempo que o Senhor começou em mim nunca mais cessará. Abençoa a minha casa, a minha família e o meu coração, e que em cada amanhecer eu sinta a tua presença me guiando e renovando. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo. Acalme a mente. Sinta a presença amorosa do Pai te envolvendo com paz. Ele está aí, onde você está, neste instante. O céu se moveu e o amor de Deus te alcançou. Se esta mensagem falou com o teu coração, escreva nos comentários: eu creio, Senhor, o meu tempo chegou. Compartilhe com alguém que precise ouvir esta palavra, porque quando você leva consolo, o próprio Deus te consola. E que a partir de hoje, o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo permaneçam contigo e com toda a tua casa. Durma em paz. Descanse o coração.
O que era peso se transformou em paz. E lembre-se, a tua vitória já começou no invisível. Deus está agindo. Descanse nele. Amém.